Prepare-se para mergulhar em um dos maiores enigmas da humanidade. Afinal, o que realmente se esconde por trás da construção da Grande Pirâmide do Egito? Muito além das versões contadas nos livros, há um universo de teorias conspiratórias, tecnologias antigas e mistérios que desafiam até mesmo a ciência moderna. Como uma civilização que sequer conhecia o ferro, foi capaz de levantar um monumento tão colossal, milimetricamente alinhado com as estrelas e repleto de segredos históricos? Seria obra dos faraós, intervenção de sociedades secretas ou resultado de um conhecimento ancestral perdido ao longo da linha do tempo? A resposta pode estar em detalhes que os arqueólogos ainda tentam decifrar, entre manuscritos esquecidos, artefatos ocultos e relatos que atravessam séculos de guerras, revoluções e mitologia. A cada minuto, você vai descobrir fatos surpreendentes e curiosidades do mundo antigo que vão desafiar tudo o que você imaginava sobre o Egito, seus reinos perdidos e as tradicional. Por séculos, arqueólogos e estudiosos tentam decifrar como povos antigos conseguiram erguer a Grande Pirâmide de Quéops, um monumento que pesa milhões de toneladas, e foi construído com precisão matemática tão impressionante que desafia as explicações convencionais da ciência. Não existe consenso definitivo. Enquanto uns afirmam que milhares de trabalhadores utilizaram rampas gigantescas e simples ferramentas de cobre, outros apontam para invenções e tecnologias antigas que teriam se perdido com o tempo, alimentando teorias conspiratórias sobre o envolvimento de sociedades secretas ou até visitantes de outros mundos. Os blocos de pedra usados na pirâmide, cada um pesando toneladas, foram encaixados com tal perfeição que até hoje é difícil replicar esse feito com a mesma exatidão mesmo com o auxílio da tecnologia moderna. A engenharia por trás da Grande Pirâmide também intriga, porque seu alinhamento é perfeito em relação aos pontos cardeais e às constelações. Relatos históricos indicam que, desde o início, a construção foi envolta em rituais ligados à mitologia egípcia e costumes das civilizações antigas. Há manuscritos e relatos de personagens históricos que sugerem que os construtores possuíam um conhecimento avançado de astronomia, matemática e até ciências ocultas. Tudo isso contribui para reforçar a ideia de que a pirâmide não era apenas um túmulo monumental, mas um verdadeiro artefato de poder que atravessa as linhas do tempo e desafia a evolução humana. Entre os fatos inusitados que alimentam o fascínio global está a descoberta de pequenas passagens secretas e câmaras ocultas dentro da pirâmide, reveladas recentemente com a ajuda de tecnologias modernas, como escaneamentos a laser. Essas descobertas levantam questões ainda mais profundas sobre os segredos históricos que permanecem escondidos sob toneladas de pedra. A cada avanço da arqueologia, mais enigmas surgem. Seria a pirâmide parte de um grande complexo científico, um monumento religioso ou um repositório de tradições e conhecimentos perdidos? Desde os primórdios da arqueologia moderna, surgiram inúmeras teorias sobre a verdadeira função da Grande Pirâmide e sobre quem realmente estava por trás de sua construção. Para muitos estudiosos, há indícios de que sociedades secretas, como os lendários sacerdotes do Antigo Egito, ou mesmo ordens ainda mais misteriosas, detinham segredos que iam além do conhecimento comum da época. Essas organizações, segundo manuscritos raros e relatos de viajantes da Idade Média, poderiam ter utilizado códigos escondidos, tradições místicas e até mapas ocultos para garantir que apenas poucos tivessem acesso aos enigmas do monumento. O próprio formato da pirâmide, aliado à mitologia egípcia, reforça a ideia de um símbolo universal de poder, conhecimento e imortalidade. Curiosidades do mundo antigo mostram que o fascínio pelas pirâmides atravessou diferentes culturas e reinos perdidos, influenciando personagens históricos, da literatura clássica ao Renascimento. Por séculos, viajantes gregos, romanos e árabes relataram histórias fantásticas sobre maldições, catástrofes e acontecimentos marcantes ligados ao monumento. Um dos relatos mais intrigantes fala de artefatos misteriosos encontrados em câmaras lacradas, manuscritos indecifráveis e até rumores sobre experimentos científicos realizados no interior das pirâmides, para desvendar os limites da mente e da matéria. Tudo isso alimenta o imaginário popular
e mantém viva a aura de mistério em torno desse marco da humanidade. Outro ponto que sempre instigou curiosidade são as ligações entre a pirâmide e possíveis visitantes de outros mundos ou tecnologias que fogem à compreensão da ciência atual. Teorias conspiratórias apontam para pistas espalhadas em artefatos, lendas e tradições orais dos povos indígenas do norte da África, sugerindo que o Egito Antigo teria sido palco de contatos cósmicos, revoluções tecnológicas e experimentos que mudaram o rumo da evolução humana. Verdade ou não, essas histórias servem para manter vivo o debate e aumentar o fascínio por um dos monumentos mais estudados e menos compreendidos da arqueologia mundial. Nos últimos anos, uma verdadeira revolução tecnológica tem permitido à arqueologia desvendar segredos históricos antes inacessíveis sobre a Grande Pirâmide do Egito. Utilizando métodos de escaneamento a laser, drones e até robôs miniaturizados, pesquisadores conseguiram mapear com precisão artefatos, câmaras ocultas e estruturas internas nunca antes vistas, revelando fatos surpreendentes que reescrevem o que se sabia sobre a construção e as intenções dos antigos egípcios. Descobertas recentes apontam para a existência de passagens misteriosas, compartimentos secretos e sistemas de ventilação avançados, levando muitos estudiosos a especular sobre a existência de uma tecnologia antiga, muito além do que se imaginava para uma sociedade da Idade Média, ou mesmo para outros impérios da época. Outra curiosidade intrigante é o uso de materiais e técnicas que até hoje desafiam explicações lógicas. Por exemplo, análises científicas encontraram vestígios de uma argamassa com propriedades únicas entre os blocos de pedra, cuja composição ainda não foi completamente replicada pela ciência contemporânea. Além disso, a organização interna do monumento revela um entendimento avançado de física, matemática e até princípios de ressonância acústica, reforçando as teorias de que os egípcios dominavam conhecimentos de engenharia muito à frente do seu tempo. Fatos como esses ampliam ainda mais o debate sobre as reais capacidades das civilizações antigas e alimentam teorias sobre reinos perdidos e sociedades secretas detentoras desse saber. Entre as descobertas mais inusitadas está a hipótese de que parte do conhecimento usado na construção da pirâmide teria vindo de contatos culturais com outros povos, incluindo navegadores do Mediterrâneo, sociedades secretas do Oriente e até influências vindas de manuscritos ancestrais, muitos dos quais se perderam em guerras, catástrofes e conquistas ao longo das linhas do tempo. Esses fatos, somados à persistência das lendas, reforçam que a história da pirâmide está longe de ser completamente explicada e pode esconder segredos que jamais imaginamos. Ao longo dos séculos, a Grande Pirâmide do Egito se consolidou não apenas como um monumento, mas como um verdadeiro ícone de poder, inspiração e fascínio que atravessou impérios, culturas e acontecimentos marcantes da história da humanidade. Relatos de viajantes, manuscritos de sábios da literatura clássica e registros do Renascimento narram que pessoas de todos os continentes cruzaram desertos e oceanos em busca de respostas para enigmas e curiosidades do mundo antigo. Entre biografias de exploradores, reis e estudiosos, destaca-se a influência da pirâmide em revoluções culturais, na evolução das sociedades e até nas teorias conspiratórias modernas que sugerem que o monumento guarda mensagens para a humanidade. Não à toa, sua imagem aparece em obras de arte, literatura, navegações e até mesmo nos mais avançados estudos científicos sobre o passado humano. O fascínio gerado pela pirâmide impulsionou tradições e costumes ao redor do mundo, desde festivais que simulam a ascensão das antigas religiões egípcias, até sociedades secretas que se dizem herdeiras dos conhecimentos perdidos dos construtores. Fatos inusitados não faltam. Há registros de expedições em busca de catástrofes anunciadas por profecias ligadas ao monumento, teorias de linhas do tempo paralelas e até supostos artefatos com poderes místicos. O poder simbólico da pirâmide atravessa a ciência, a mitologia e a arte, criando uma teia de interpretações que só aumentam o mistério e faz com que cada visitante ou estudioso veja nela uma peça fundamental para entender a evolução humana e os limites da tecnologia antiga. Outro aspecto pouco explorado são as influências da pirâmide nas novas gerações de cientistas, artistas e pesquisadores. Até hoje, curiosidades científicas motivam grandes investimentos em arqueologia, ciência e tecnologia, impulsionando descobertas e debates sobre o que realmente sabemos sobre o passado.
Cada nova teoria, seja ela fruto de mitologia ou da literatura científica, acrescenta uma camada a mais nesse enigma que a cada década se reinventa, convidando novos aventureiros a explorar o desconhecido e mantendo vivo o legado do Egito como um dos maiores polos de mistérios, descobertas e conquistas do mundo antigo. Após atravessarmos milhares de anos de história, atravessando as linhas do tempo, teorias conspiratórias e descobertas científicas, fica claro que a Grande Pirâmide do Egito é mais do que um monumento de pedra. Ela é um símbolo vivo dos maiores enigmas já criados pela humanidade. A cada nova geração, arqueólogos, cientistas e aventureiros se deparam com fatos surpreendentes, artefatos misteriosos e manuscritos que sugerem que nem tudo foi revelado. Monumentos como esse não apenas desafiam a lógica, mas conectam diferentes culturas, reinos perdidos e sociedades secretas, servindo de ponte entre o que já foi descoberto e aquilo que ainda permanece escondido sob as areias do deserto egípcio. O que será que ainda está oculto? O que a ciência pode desvendar nos próximos anos sobre tecnologias antigas, tradições e costumes esquecidos? Diante desse labirinto de enigmas, lendas, mitologia e curiosidades científicas, fica o convite. Até onde vai a verdade por trás das teorias conspiratórias e dos relatos de conquistas e catástrofes? O Egito segue guardando seus segredos, esperando por quem se atreva a decifrá-los. E agora, a provocação final. Qual é a sua teoria? Você acredita que a pirâmide esconde algum segredo não revelado, ou que tudo não passa de interpretações criadas pelo fascínio humano por civilizações antigas? Compartilhe nos comentários sua opinião. Conte se você já conhecia alguma dessas histórias e qual delas mais te surpreendeu. E não se esqueça, para continuar explorando curiosidades do mundo, fatos inusitados, biografias de personagens históricos e enigmas de civilizações que desafiam a evolução humana, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios, ciência, literatura clássica e tudo que envolve as grandes conquistas da humanidade. Nos vemos no próximo capítulo, onde um novo segredo pode ser revelado. Afinal, a história nunca termina, ela apenas se reinventa.